E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje o professor Yuri para trocar uma ideia com vocês sobre a física. Vamos lá, dando sequência ao nosso conteúdo programático dessa disciplina que dá calafrios em vocês, mas aqui a gente tá para deixar tudo isso mais simples, mais sossegado. Vamos trocar uma ideia sobre o que tá acontecendo nos conceitos da eletrodinâmica, pessoal. Aula passada, importantíssimo vocês terem estudado, vocês terem trocado uma ideia sobre esses principais conceitos, porque agora a gente vai entender, a gente vai analisar, a gente vai conversar sobre as cargas em movimento. E isso vai ser uma ideia muito importante, uma relação muito interessante que a gente vai ter aí. Então, a eletrodinâmica, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas cargas que estão em movimento. Tendo essa ideia, tendo esse conceito na mente de vocês aí, bora lá! Então, produção, sobe a vinheta aí. Show! Então, pessoal, dando sequência aqui com vocês, vamos entender quem são os principais elementos, as principais ideias, quem são os principais grandezas que a gente vai trabalhar aqui nesse conceito da eletrodinâmica dos corpos. Primeiro, a gente vai ter a resistência, certo, pessoal? Resistência, ela é dada pela letra R e a unidade dela é o Ohm, certo, pessoal? O ômega minúsculo do alfabeto grego, ele representa pra gente o Ohm, certo? E a unidade que a gente mede é a resistência. A resistência dos corpos, pessoal, isso aí é muito importante. A resistência, ela é a dificuldade na passagem da corrente elétrica, que a gente já vai conversar sobre a corrente já. Ela é uma dificuldade que a corrente elétrica tem. E a gente conseguiu desenvolver tecnologias para aproveitar essa resistência. Então a resistência, ela pode ser uma lâmpada, ela pode ser diversos tipos de conceito. O chuveiro que você toma banho, ele esquenta porque existe uma resistência junto com ele, certo? Qualquer coisa que você vê que esquenta bastante, uma chapinha de cabelo, um secador, todos eles existem resistências. E essas resistências vão fazer essa geração de calor e a gente aproveita esse calor de diversas formas, certo? Então, essa é a ideia da resistência. Então, a gente não pode pensar na resistência como uma coisa ruim, como uma coisa que não seria legal para um circuito. A resistência, ela é um fator importantíssimo que a gente tem aí, principalmente para a evolução da humanidade, ok? Então, a resistência, grava na cabecinha de vocês aí, a resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Falamos de corrente elétrica, certo? O que é a corrente elétrica, pessoal? Corrente elétrica é fluxo organizado de elétrons, certo? Um movimento organizado. E quem vai organizar esse movimento é a voltagem, a diferença de potencial, que a gente já vai conversar sobre ela. Então a gente entende que o quê? A corrente elétrica, ela é simplesmente o quê? A letra I minúsculo, certo? A letra I minúsculo, e a unidade de medida dela é o ampere. Então, sempre que você estiver resolvendo um exercício e você analisar uma letra A maiúsculo lá, tipo assim, a intensidade de corrente elétrica 5A, aquilo lá tá falando que é 5 amperes. E a corrente, ela é simplesmente, vamos conversar um pouquinho sobre a corrente, que ela tem uma relação histórica bem interessante, bem legal aí pra gente entender. A corrente elétrica, ela foi desenvolvida de diversas formas aí. A gente tem duas formas de corrente elétrica, certo? A corrente contínua e a corrente alternada, como vocês conseguem perceber ali. A grande ideia que a gente tem é que aconteceu uma guerra das correntes. Exatamente, a guerra das correntes foi um momento histórico que a gente teve ali, já no início do século XX, certo? Que foi o quê? Nós tínhamos a corrente contínua, que era uma ideia que já foi desenvolvida nos Estados Unidos mesmo por Thomas Edison. Você já deve ter ouvido falar no Thomas Edison já, que foi o cara da lâmpada e tudo mais. Então ele desenvolveu esse conceito da corrente contínua. E um cara que veio da Europa, lá você já deve ter ouvido falar nele, o Nikola Tesla, ele desenvolveu o conceito da corrente alternada. Então a gente vai ter essa diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. Onde o que é a corrente contínua? Os elétrons vão apenas para uma direção, certo? Eles estão ou só no positivo ou só no negativo. Eles vão se movimentando em apenas uma direção. E na corrente alternada, eles alternam de direção. Eles vão para um lado e vão para o outro. Vão para um lado e vão para o outro. E foi notado que a corrente alternada, principalmente para transmissão de energia em fios de condução que a gente tem nos fios dos postes, a corrente alternada era mais efetiva, certo? É a que a gente usa hoje nas tomadas de casa. Você viu que tem 3 pinos aí. O do meio é o neutro, certa fase neutra, e temos os outros. Um é positivo, o outro é negativo. Quem é quem aí nessa situação? Por que você nunca errou quando você colocou uma tomada no plug? Porque
e ela é alternada. E presta atenção nessa palavra. Ela é alternada de forma senoidal, certo? Que a gente chama que é uma corrente senoidal. Que você vai ver lá com o professor Maximus em matemática lá o que é a função senoidal, que é uma função que obedece o seno. Então uma hora ela vai estar positiva, uma hora negativa, uma hora positiva, uma hora negativa. Então quando você coloca o plug na tomada, ele vai pro jeito que fica certo já como que ele fica nesse movimento alternado entre positivo e negativo. O que não acontece na corrente contínua, onde ela vai ter apenas uma fase, ou positiva ou negativa. E qual que é o problema da corrente contínua, que ela é utilizada só em pequenas transmissões? Que ela há muita perca por efeito Joule. Porque exatamente, o fio que a gente tem, ele tem uma certa resistência. E essa resistência vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Principalmente em forma de calor. E isso é chamado de efeito Joule, certo? O efeito Joule é quando a gente transforma o fluxo de energia elétrica e isso gera calor. Então a gente tem alguns dispositivos de segurança que a gente vai conversar nas próximas aulas aí, que ajudam a gente a entender um pouquinho melhor essa situação. Fica ligado nisso, certo, pessoal? Então o efeito Joule é o efeito que a energia elétrica, durante o seu trânsito, durante a passagem de energia de corrente elétrica, isso gera calor, que é um fator muito importante para a gente entender o que está acontecendo aí. Ficou claro? Sacou a ideia da guerra das correntes? Querem um vídeo especial sobre Guerra das Correntes, eu comentando os fatos históricos, tudo o que aconteceu? Deixa na caixa de comentários aí, pessoal. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo especializado nessa parte, aprofundando sobre esse conceito histórico que foi bem legal e mudou a história da humanidade, certo? Então vamos lá. Sobre a corrente elétrica ainda, o que eu quero falar com vocês? A corrente elétrica, ela é uma definição matemática, que a gente vai ter a quantidade de carga, exatamente, a quantidade de carga que a gente aprendeu lá atrás em eletrostática. Número de elétron vezes a carga fundamental, dividido pelo tempo. Carga é dada em Coulomb. Tempo, pelo SI, é dado em segundo. Então a gente vai ter uma relação de Coulomb por segundo nessa relação. Coulomb por segundo. E isso a gente chama de ampere, certo? Essa situação a gente chama de ampere. Então quer dizer, se eu tenho lá 10 amperes, quer dizer que passa 10 Coulomb de carga por segundo naquele segmento de fio, naquele circuito que a gente está analisando. É assim que a gente deve pensar. É uma quantidade de carga que é passada por segundo aí. Mas exatamente, a gente não falou que a corrente, ela não era um fluxo ordenado de elétrons? Então esse fluxo ordenado, ele respeita quem que vai ordenar ele, quem que vai fazer a grande ideia dele aí. É isso que você está lendo aqui, pessoal. É a tensão. A tensão pode ser chamada de tensão, voltagem ou DDP. Diferença de potencial, certo? Onde essa diferença de potencial, essa tensão, a gente representa ela pela letra U e ela é medida em volts. Certo? Então essa que é a grande ideia, é ela que vai energizar os circuitos elétricos para conseguir a gente utilizar ele de uma maneira adequada. Exatamente, o telefone celular que você está assistindo esse vídeo, o computador que você está assistindo esse vídeo, ele é alimentado por circuitos elétricos com uma diferença de potencial, com uma tensão. E sabe de onde que ela vem? Da tomada na parede da casa de vocês. É aí que a gente busca energia para a gente utilizar para alimentar esses circuitos elétricos que são tão importantes para a gente. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o circuito elétrico, pessoal? Então, bora lá. Vou apagar a lousa aqui. Lousa pronta, pessoal. Vamos dar sequência aí nessa ideia agora. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que funcionam os circuitos elétricos. O primeiro vislumbre que a gente vai ter dessa situação. Na aula que vem, a gente vai aprender a associação de resistores e suas aplicações, mas agora a gente vai entender o que é um circuito elétrico para a gente já chegar lá fera, beleza? Então o que são os circuitos elétricos? Pessoal, exatamente, a gente vai ter um circuito que vai ter uma fonte de alimentação de energia e nele vai percorrer a corrente elétrica. E nesse circuito pode ter elementos. O elemento mais comum que a gente tem é o resistor. Então a gente vai ter várias dinâmicas, várias situações acontecendo aí. Então isso é importante para vocês ficarem ligados. Então vamos assimilar o que está acontecendo aqui. O circuito elétrico que você está vendo aqui, pessoal, essa linha contínua que a gente tem, ela é um material condutor. E aí pode usar N materiais condutores que a gente tem aí. Normalmente, as fiações elétricas que a gente tem em casa, elas são feitas de cobre, ok? Mas aqui a gente tem um material condutor que depois a gente vai entender como que isso funciona, essa resistividade dos materiais aí.
Então a gente vai ter a diferença de potencial, a tensão, a fonte de alimentação, a gente vai ter a corrente elétrica circulando nesse circuito e a gente vai ter o resistor, ok? A corrente elétrica tem uma relação importante. A gente tem o sentido real da corrente e o sentido convencional, que foi uma convenção que a gente teve. O sentido real, ela sai do negativo e vai para o positivo. Como todas as cargas negativas são atraídas pelas cargas positivas. Nada fora do comum aí. Mas por convenção foi tido que a gente vai sair do positivo e vai para o negativo. Que diferença que isso faz na hora que a gente vai resolver um exercício? Nenhuma, pessoal. Isso não faz diferença. A ideia é sempre a mesma. Não importa o lado que você escolha, vai dar o mesmo valor. A única diferença é que um vai estar com o sinal positivo e a outra negativo. Então você só aplica a relação do módulo, né? Que é a corrente elétrica, a gente fala o módulo da corrente elétrica. Porque não importa o sinal, porque não existe uma corrente elétrica negativa. Se você fez o exercício e deu negativo, indica que o sentido que era adotado era para o sentido contrário. Então vai dar o mesmo resultado. Então você não se preocupa com isso. É uma relação super simples, é uma relação bem sossegada que a gente tem aí. Então, olha só, a gente tem a diferença de potencial aqui, a corrente e a resistência. Então, as cargas elétricas vão sair, vão ser gastas, vão ser enfraquecidas pela resistência, exatamente que elas vão ter uma dificuldade para passar, então elas vão precisar de mais energia para passar por ali e vão chegar aqui já enfraquecidas. Então, elas vão ser energizadas novamente, vai ser colocado mais energia nelas, elas voltam para o circuito e isso continua, até a fonte de alimentação conseguir fornecer energia, que é o que acontece com o seu telefone. Você está lá usando Wi-Fi, que gera uma resistência, o brilho da tela é uma outra resistência, o sinal do telefone é outra, você ficar mexendo com qualquer outra coisa é outra resistência. Então você vai enfraquecendo as cargas e quanto mais rápido você faz isso, quanto mais resistências você tem, mais energia você gasta, mais rápido acaba a bateria do seu telefone. Simples assim, pessoal. Não é à toa que quando você quer dar aquela economizada na bateria, você coloca ele no modo avião, você abaixa a luminosidade, porque você está diminuindo o número de resistências de outras situações que estão gastando energia no seu telefone e direcionando apenas para um lado ou para o outro aí. Ficou claro, pessoal? Entendeu? Lembra, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês querem conversar, deixa na caixa de comentários, que é território de vocês para a gente trocar uma ideia. Lembrem-se sempre disso, estamos aqui para trocar uma ideia, para fazer vocês vencerem. Show de bola? Então vamos na sequência aí. Quando a gente fala de circuito elétrico, pessoal, a gente tem que entender que existem leis. É igual a física, a gente sempre gosta de conversar bastante sobre essas leis. Já vimos diversas leis no nosso curso aí. E agora a gente vai dar sequência nessa relação, principalmente por Ohm, certo? Temos aí a relação das leis de Ohm, que são as leis que ajudam a gente a interpretar, a relacionar um pouco melhor o que acontece dentro de um circuito elétrico. A primeira lei de Ohm, pessoal, ela vai relacionar exatamente as três principais variáveis que a gente tem dentro de um circuito, que é a tensão, a resistência e a corrente elétrica, certo? Você pode ver a lei de Ohm de duas formas diferentes. Você pode ver ela nessa forma aqui, ou também ela é readaptada nessa forma aqui, tá? Opa, ficou parecendo um L aqui. Ou nessa forma aqui. As duas formas são válidas, as duas formas são ok. Você escolhe o jeito que você vai trabalhar com elas, como você vai utilizar. Eu prefiro lembrar dessa aqui, URI. Pronto, URI. Certo? Uma relação simples que a gente tem aí. Lembrando que sempre a nossa tensão tem que estar em volts, a nossa resistência sempre em ohms e a nossa corrente em amperes, certo? Isso aí é uma relação muito importante que a gente tem para você. Vocês não podem esquecer de maneira nenhuma isso aí. Se tiver em grandezas diferentes, toma cuidado, que às vezes a corrente é dada em microampere, em miliampere, ou aqui pode ser dado em milivolt, ou em quilo-ohm. Então depende da grandeza que você está utilizando, você vai ter que mexer nesses dados. Tem dúvidas sobre ordem de grandeza dessas coisas? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, pessoal. Os primeiros vídeos, se eu não me engano, a primeira aula é grandezas e unidades de medida. Corre lá, pausa esse aqui, abre numa outra aba aí o YouTube, vai lá e assiste esse vídeo sobre ordens e grandezas, que lá eu estou ensinando tudo sobre essa parte, tá bem legal, tá bem interessante lá. Show de bola, pessoal? Sossegado? Então, fica de olho nas grandezas. Pelo amor de Deus, não vai me errar um exercício de não prestar atenção. Por isso que a parte da interpretação do texto, a parte da análise é tão importante pra gente assim. Fiquem ligados, pessoal. Tamo junto, tamo fechado. Então, deixa seu like, compartilha no grupo de estudo de vocês aí, pra todo mundo ficar ligado nessa parte também. Pra sair aqui hoje
todo mundo resolvendo exercícios sobre circuitos elétricos. E dentro dessa ideia, dentro desse contexto que a gente tem, a segunda lei a gente vai conversar exatamente sobre a resistência. Ela dá um enfoque melhor na resistência, principalmente dos materiais, porque a gente tem materiais que são mais resistivos, materiais que são menos resistivos. Tem material que tem resistências tão altas que não permite passagem de corrente elétrica. Por exemplo, o vidro. O vidro ele é tido como um isolante elétrico porque a resistência dele é muito alta. Mas como que a gente chega nessa ideia de resistência? Segunda lei de Ohm, certo? A segunda lei de Ohm ela vai relacionar a resistência sendo igual a Rho, certo? Essa aqui é uma letra grega Rho, que não é nada mais que a resistividade, certo? Lembra o termo? Resistividade, letra grega Rho, vezes a largura desse fio em metros, certo? A largura do fio em metros, dividido pela área em metro quadrado. Então, qual que é a unidade que a gente usa para o Rho? Para isso aqui dar tudo certo, a gente tem que ser metro, certo? Ohm por metro. Ohm por metro não, Ohm metro. Ok? Isso aqui a gente consegue definir, então, os 2 metros aqui cortam com metro quadrado, sobra o ômega, a resistência, a unidade que a gente usa para resistência, certo? Essa que é a grande ideia, essa que é a grande jogada aí. Então a segunda lei, ela vai conversar estritamente sobre os materiais, sobre como cada material tem a sua resistência. Mas aqui a gente há mais coisas interessantes para a gente reparar. Fórmula, pessoal, fórmula ela diz muito mais do que só jogar valores e resolver por matemática. A fórmula, a interpretação que você faz, a análise que você faz, como você conversa com essa fórmula, te dá várias ideias, vários conceitos aí. Bora aqui entender então. Então, quanto mais largo o fio, lembra, regras de proporcionalidade, a gente já teve aula também sobre isso. Bora lá, corre aí na playlist para você ver as nossas aulas sobre relações de grandezas de proporcionalidade. Então, tudo que está em cima é diretamente proporcional. Se a largura do fio aumenta, a resistência aumenta. Se a resistividade aumenta, a resistência aumenta também. Então, se eu tenho um fio longo que tem muita resistividade, ele vai ter uma resistência muito alta. Mas só que a resistência em relação à área, elas são inversamente proporcionais. Isso vai da grossura, exatamente, a grossura do fio. A área, cuidado, o termo área aqui ele pode ser também chamado de área de secção transversal, certo? Representado por esse símbolo aqui. Certo? Uma bolinha cortadinha de lado. Isso mostra que quanto mais grosso é o fio, menor é a sua resistência. E quanto mais fino é o fio, maior é a sua resistência. Então esses são conceitos importantes que você tem que analisar durante a relação da formulação que você está fazendo para entender um pouco melhor. Porque como a gente já falou, pessoal, algumas questões que a gente tem não são necessariamente de cálculo, principalmente quando você vai prestar provas externas, como o Enem, ele não quer necessariamente saber que você faz, como que você vai fazer um cálculo. Ele quer como que aquilo vai ser interpretado. Então a interpretação das fórmulas, as fórmulas elas têm que fazer sentido para vocês, pessoal. Vocês têm que analisar, vocês têm que sentir essa fórmula e absorver ela de uma maneira que ela faça sentido. E essas regras de proporcionalidade que eu acabo falando para vocês, que nós temos aula gravada aqui também para trocar essa ideia. Qualquer coisa, caixa de comentários aí, que eu tô sempre olhando os comentários do vídeo. Então fica ligado nessa parte aí. Qualquer dúvida, chama a gente aí. Show de bola? Beleza. E esses gráficos? Poxa, professor, sério, gráfico aqui na parte de circuitos? Com certeza, exercício da prova do ano passado do Enem. Também a gente fez uma live aqui, eu com o professor Leandro respondendo a prova de Ciências da Natureza, a parte de Química e de Física. Tinha um exercício sobre isso, tá? Então fica ligado, porque relação gráfica é a forma mais fácil que a gente tem para apresentar dados. Então, o que esses gráficos querem dizer? Quando eu tenho esse gráfico aqui, esse é uma reta, esse aqui não é uma reta, ele é uma curva, certo? Quando o gráfico nos eixos a gente vai ter tensão por corrente, tensão por corrente. Quando um gráfico de tensão por corrente dá uma reta, isso indica que o material é ômico. Ele respeita a lei de Ohm. Por quê? Porque na primeira lei a gente tem uma equaçãozinha que é uma equação de primeiro grau. E equação de primeiro grau, o esboço gráfico delas resulta numa reta. Fica ligado, pessoal. Por isso que é importante, a matemática com a física anda coladinho uma com a outra. Vocês têm que estar ligados sobre isso. Então, show. E quando ele dá qualquer coisa fora de uma reta, isso indica que aquele material não é ômico, ele não vai respeitar essa lei de Ohm aqui. Então tem vários tipos de materiais também que não respeitam essa lei. Então a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar esperto aí.
Show de bola? Sossegado, pessoal? Sacou aí como que a gente entende esse conceito, essa situação? Então, o gráfico retinho, a gente tem o material ômico. Um gráfico em forma de curva, material não ômico. Mas aqui o importante é que se o gráfico dá reta, isso indica que a resistência é constante. A resistência, ela não vai mudar. E aqui nesse caso, a gente vai ter uma resistência que varia. Então, essa é a principal diferença entre esses dois gráficos, entre essas duas aplicações. Sossegado, pessoal? Deu para entender? Deu para relacionar como que funciona aí essas aplicações dos circuitos elétricos junto com a primeira e a segunda lei de Ohm com a sua relação gráfica? Beleza, então, show! Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ideia. Eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula para a gente entender, aprofundar esses estudos. Tchau, tchau para vocês. Um grande abraço.